1 de João, capítulo 4, vai ser a leitura da lição de número. Qual que é o nome da lição, meu irmão? Que bom, obrigado pela resposta. Eu estou meio sentindo a ira de Deus, irmão. Uma obra caríssima para pessoas sem caráter, desonradas, quererem atrapalhar. Eu quero te chamar para ter uma vida com Deus em nome de Jesus e não dar lugar a essas coisas. Amém? Qual que é o tema da lição? Versículo-chave, 1, 2, 3. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 de João 4,4. O alvo dessa lição é capacitar o aluno para avaliar, discernir e fazer escolhas corretas quanto ao que ouvir e obedecer no confuso mercado, entre aspas, evangélico. E objetivos da lição é discernir as doutrinas evangélicas, aspirar à pureza do evangelho, manter-se firme nas doutrinas comprovadamente bíblicas. A nossa leitura está em 1 de João 4, de 1 a 6. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco. Eu quero orar aqui, que o Senhor purifique os nossos corações, que o Senhor purifique as nossas mentes, que o Senhor venha limpar tudo isso, e que o Senhor ponha o seu amor em nossas vidas, para que possamos discernir legitimamente para a sua glória, para que possamos aprender esta lição, para que possamos praticá-la diariamente, crescendo em graça e conhecimento. Assim eu peço a bênção do Senhor com porta aberta e entendimento aberto, em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Tomem assento, por favor. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós, muito mais hoje, estamos vivendo num tempo muito difícil, um tempo em que as misturas, elas se avolumaram. Misturas, tudo que eu vou falar aqui é relativo, referente à fé. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que as pessoas estão realmente, mais do que no tempo de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, elas estão realmente com comichões nos ouvidos, para ouvir coisas, segundo as suas próprias
cobiças, coisas que alimentam os seus caprichos, as suas vaidades, que aumentam, coisas que alimentam as suas conquistas terrenas. As pessoas estão em busca disso. E isso tirou, preste bastante atenção, por favor, é aqui a sua atenção. E isso tirou, e eu quero que você preste bastante atenção, porque esse tema de lição aqui faz com que o diabo queira que as pessoas não entendam. É provai os espíritos o tema. Então, coloque sua mente aqui, não deixa nada e nem ninguém roubar a sua mente, o seu entendimento. Ok? Amém? Quantos estão aqui dentro da igreja? Então, as pessoas foram, de certa forma, cooptadas a crescer, a conquistar, a ter, que as coisas de Deus, elas são sem graça para elas, porque elas não são imediatas. O que vai ter vontade em nós, o que vai nos levantar para a gente ter foco, é o que a gente imagina que para nós é imediato, o que nós mais precisamos. Então, muitos de nós estão pensando muito mais em casar, no caso de jovens, pessoas que não têm um casamento, do que na volta de Jesus. Pensamos muito mais na faculdade, não que essas coisas não tenham valor, irmãos, tem valor muito especial, mas muito mais na faculdade do que na volta do Senhor, que nas coisas de Deus, muito mais em resolver um problema financeiro, muito mais em conquistar a casa logo, o apartamento logo, muito mais em crescer mais um pouco financeiramente, de conquistas, do que no que nós mais devemos nos preocupar, que é a volta do Senhor, e estarmos prontos para isso como igreja. Aí está vendo? Poucos, glória a Deus, porque não é o nosso foco. A igreja, há algum tempo atrás, quando você falava volta de Jesus, todo mundo dava glória. Hoje não é foco. Aliás, a igreja de hoje, a maioria não crê que tem arrebatamento, que tem volta. Ela está vivendo para essa vida. E Deus nos chama para viver no andar de cima. Ou não é? O que Colossenses 3 diz? Pensa nas coisas da onde? E busca onde? Nas coisas que são de onde? De cima. Deus nos ensina a viver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou não é? Ou isso não é mais? Por que Ele manda não estar ansioso por coisa alguma? No contexto de buscar primeiro o reino de Deus, porque Ele não quer que o nosso foco seja isso aqui, irmãos. Quando o nosso foco for isso aqui, nós estamos na linha do anticristo e não de Cristo. Porque a proposta do anticristo é um paraíso na terra, e a proposta de Deus é um paraíso no céu. A proposta do anticristo é que você se perca aqui, buscando as coisas daqui. A proposta de Deus é que você se ache em Cristo, buscando as coisas de lá. Só que nós estamos tão dormindo e tão dormentes que isso não nos acorda. Receio dizer que a maioria de nós que estamos vendo e ouvindo, vendo os que estão pela internet, os que estão ouvindo, os que estão presentes, receio que a maioria de nós saiamos daqui nesta manhã sem mudanças. Porque nós estamos ouvindo, mas não estamos trazendo para nós. É como você ir na classe, ouvir o professor falando de química e você decora aquilo, mas aquilo não faz parte de você. A tabela periódica, hidrogênio, lítio, primeiro grupo, aí você vai e traz todo o primeiro grupo, mas você nem sabe às vezes o que é aquilo, você só decorou. Nós temos que sair da decoreba e entrar na prática. Nós temos que andar com Deus, nós temos que praticar o que nós temos ouvido.
Mais bem-aventurada coisa não é saber, é praticar o que sabe. Não sejamos mais tão somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago 22 nos orienta. Deus tem todas as orientações para a gente acordar. Sabe por que estamos vivendo um tempo de depressão, de vazio, de sem sentido? Porque nós estamos fora do trilho onde tem sentido. O trilho onde está o sentido é ocupar com Deus, é amar Deus. Irmãos, como alguém pensa em deixar a igreja? E eu digo igreja, não é primeiro uma denominação, mas deixar de estar no lugar, congregando, adorando, servindo a Jesus. Como alguém pensa em fazer isso, se sabe quem é Jesus Cristo? Como pode ser isso? Porque o Pedro que andava com Jesus, apesar dos erros que praticava, ele ainda disse, mesmo daqui a pouco tendo que negar Jesus por suas práticas, ele disse, para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. A lucidez de um homem que ainda não estava convertido direito. Jesus falou, Pedro, você vai ser provado. Quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Ainda não era nem convertido direito. E vai passar por todo o processo. Mas ele já sabia que ele não tinha que ir para lugar nenhum, a não ser para Cristo, porque ele tem palavra de vida eterna. Como que alguém pode ter um pensamento de abandonar Deus estando na casa? Por que o senhor está dando essa introdução? Porque isso é discernimento. Você não precisa nem de usar o discernimento de espíritos, que é um dom que Deus dá à igreja, e esse é o principal dom que a igreja devia buscar. Não é o dom de profetizar, não é o dom de revelar, não é o dom de, é o dom de discernir. Mesmo que você tenha, mas use então só a sua inteligência. Não, pastor, eu estou achando que Jesus nem existe. Tá bom, Jesus não existe, ok? Para você. Porque para mim eu sei que ele existe, ele me tocou, ele me libertou, ele me converteu. Numa noite só ele mudou minha vida, eu sei em quem tenho crido. Para você Jesus não existe, ok. Agora, quando partirmos para a eternidade, quem vai perder mais se Jesus existir? Eu ou você? Você não sabe? Se nós partirmos para a eternidade hoje e Jesus existir, quem vai perder mais, eu ou você? Vocês não sabem? Vai perder mais quem não creu nele, porque vai ser condenado. E se Jesus não existir, nem eu nem você perdeu nada. Então eu estou no lucro. Agora Jesus existe. Vai lá em Jerusalém e pergunte se Jesus existe. Vai lá em Jerusalém e pergunte por que caravanas do mundo inteiro vão lá visitar um túmulo vazio. Inteligência. Pergunte para você por que a história divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Por que não é antes de Confúcio e depois de Confúcio? Antes de Maomé e depois de Maomé? Antes de Moisés, depois de Moisés. É antes de Cristo, porque Cristo é o Deus que encarnou e morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e ninguém achou o seu túmulo, ninguém achou o seu corpo em lugar nenhum, porque ele foi assunto aos céus em glória no monte, aleluia, das oliveiras. Cadê a açaí? Agora, outro fator interessante do ponto de vista negativo também. Igrejas, preste atenção por gentileza. Igrejas das mais diversas, com propostas absurdas e enchendo, igrejas cheias de pessoas, atrás dessas propostas e propagandas absurdas. Lembra do tal do pastor Osório? Captou mais de 50 mil investidores, em nome de uma fé que não é bíblica, em nome de oferecer um lucro de octrilhões, que nem o dinheiro do mundo tem. E os crentes
investindo, dando dinheiro e acreditando. Pastores em altares dizendo, é só pedir dinheiro, quer ver? Dinheiro, vem. Aí saem os crentes lá dos bancos colocando dinheiro no bolso dos pastores. O outro ajoelhado no altar falando de dinheiro, aí vem a igreja e vai jogando dinheiro em cima do pastor. E todo mundo, por favor. Nós somos imitadores de Jesus. Jesus não faria isso de maneira alguma. Mas sabe o que é pior? Pessoas deixam igrejas sérias e vão para esses lugares, porque são capitalistas, vaidosos. E a gente, ao invés de amar a igreja séria, começa a criticar, levantar contra, e nem dizimista muitas vezes é numa igreja séria. Mas na igreja que pede dinheiro, na igreja que não sei o quê, chega a vender casa para dar o dinheiro para a igreja. Verdade ou mentira, por favor? Tem que ter discernimento. Tem que alegrar com os lugares sérios. Outra coisa absurda, a pessoa vem para a igreja quebrada, sem história, destruída. Eu já vi isso demais nesses 20 e tantos anos de pastoreio. Chega na igreja, aí é a melhor igreja, é o melhor pastor, o pastor é até Deus para a pessoa. E ama a igreja, porque a igreja é uma igreja de exortação, porque a igreja põe a gente no trilho, e a igreja pôs no trilho, e eu agora não estou quebrado mais, Deus abriu porta, agora eu tenho uma família, agora eu tenho vida, eu estou em paz. Aí começa a andar e começa a odiar a mesma igreja. Não sei para que esse exagero, não sei para que esse tipo de palavra. Nossa, eu vou ter que arrumar outra igreja. A igreja é a mesma. Por que ela foi boa, agora não é mais? Porque muitas vezes nós somos interesseiros. Nós queremos o Jesus dos milagres, mas odiamos o Jesus da doutrina. O Jesus dos milagres é assim, faça assim, e o milagre vem. Como eu estou interessado no milagre, eu faço, alegro, recebo o milagre. Mas agora que eu não preciso mais, por favor, eu vou arrumar outro discurso, pois esse é duro. Estou falando sobre discernimento. O diabo tem convencido pessoas de deixar igrejas sérias para ir para uma igreja mais light, porque lá não pega no pé. Escute, irmãos, estilos de igrejas e estilos de igreja. Quem aqui saiu das drogas, saiu da cachaça, saiu do adultério, saiu da morte e foi salvo por Jesus? Então nós precisamos de igreja que nos obrigue a andar certo. Nós somos um estilo de vidas destruídas, que fomos reconstruídos, e nós precisamos de ouvir o que precisamos ouvir para nos acordar, porque nós éramos destruídos por causa da nossa vaidade. Agora Deus quer tirar a vaidade e nos dar direções. É hora de parar de brigar com verdades, porque verdades têm que ser aceitas e recebidas com uma alegria. Mas eu não vivo isso que foi pregado, então tome como vacina e ame ouvir verdades, para que a gente não caia nos erros. Eu vi o testemunho de uma pessoa que foi preso, mexia com essas drogas e crack, e era traficante, e era um punhado de coisa, e encontrou um pastor dentro da prisão. Pastor dentro da prisão é o pastor que fumou a igreja. O que é isso, pastor? Ele viciado tanto em crack que foi vendendo as coisas e fumou a igreja. E ele dentro da igreja falou assim, eu não quero saber mais de Deus não. Mas eu sinto, porque Deus me deu o dom, que você tem uma chamada. E eu quero te ensinar, olha, você tem que orar, você tem que ter vida com Deus, e você tem que ler a palavra de Deus. Faça isso, Deus vai te dar crescimento. O menino fez. Saiu da prisão convertido, nascido de novo, está sendo usado de maneira tremenda. E o pastor, ele viu numa ocasião, na rua, catando lixo. Você consegue discernir alguma coisa nisso?
Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. A verdade será verdade, continuará libertando pessoas, mas eu tenho que abraçar essa verdade primeiro para mim. Eu tenho que amar essa verdade para mim. Não, quero separar porque meu marido não vale mais nada. Então casa com o próximo e veja o que é que vai valer. Nós temos que discernir. O diabo está agindo por aí, irmãos, ele está agindo com dificuldade ou com facilidade? Com a maior facilidade, e dentro de muitas igrejas. Sentava na frente, senta no meio, agora senta lá atrás e daqui um pouco, tchau gente. Essa igreja que eu amava, agora estou odiando. Esses irmãos que eram bons, agora para mim não vale nada. Meu Deus do céu, Jesus está voltando. A trombeta vai soar, pelo amor de Deus. Outra coisa, é chamado para ser obreiro. A Bíblia diz, não estou dizendo o pastor Antônio, Mané, Sebastião, Lindomar, seja o que for. A Bíblia diz que Deus prova ou não. Deus prova o crente, o membro que está na igreja? Sim ou não? E o obreiro? Muito mais. Muito mais. Porque nós não somos formados, escute bem, por favor, nós não somos formados para pregar o evangelho. Nós não somos formados, irmãos, porque Deus dá dons. Nós não somos formados para ser usado em dons. Nós não somos formados, primeiro, para estar como um pastor da igreja. Não, nós somos formados para ser servos. E para suportar os ardores das batalhas, para suportar as perseguições quando levantados, quando usados. Nós não somos formados para ter dons Deus dá e capacita, nós somos trabalhados para amadurecimento. Não, eu já sei pregar, não, eu já sei, tá bom, você sabe, mas você sabe suportar, você sabe conviver com os irmãos? Não, Deus não pode pegar um obreiro e começar a provar ele com os irmãos, não, porque os irmãos estão contra mim. Não, irmão, Deus está trabalhando o seu suportar, o seu amar, o seu ouvir, o seu prestar serviço ao irmão. Discerne isso e Deus te amadurecerá e chegará o tempo de ser levantado. Não, vou sair da igreja porque eu não tenho oportunidade. Você acha mesmo que se você estivesse pronto e cheio da graça, não teria oportunidade? Você acha mesmo que Deus te deixaria no banco estando pronto? Você não conhece o Deus que você serve. Deus sabe o quanto precisamos ser trabalhados. Levante sua vida de oração e jejum e você vai entender isso muito bem. Tenhamos discernimento. Tenhamos temor e tremor nesses dias. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Onde vai ser encontrado o espírito enganador, ou a doutrina de demônios, ou ambos? No falso profeta. Por isso, nós lemos, irmãos, a Bíblia diz, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Onde vai achar esses espíritos? Nos falsos profetas. Agora o problema é, como discernir, pastor? Se o senhor estiver me enganando, leia a Bíblia. A gente discerne lendo a palavra, mas muitos não têm essa disposição.
Leia a palavra, como os crentes de Bereia. Paulo pregava. Quem pregava? O grande homem, depois de Jesus, o maior, no Novo Testamento. Paulo pregava e os crentes de Bereia conferia nas escrituras se era verdade o que ele estava falando. Você acha que era fácil conferir o que Paulo estava falando? Porque as escrituras não eram divididas em capítulos e versículos. Mas por que eles achavam as passagens que Paulo falava? Porque eles tinham familiaridade com o escrito, eles liam. Está gostando da lição? Deus não faz propaganda enganosa, mas alguns pretensos líderes espirituais decidiram fazer promoções que Deus não está oferecendo. Olha, Deus quer te não sei o quê, Deus quer, Deus vai, Deus não sei o quê, você é campeão. Irmãos, eu tenho dificuldade de ouvir mensagem onde Deus não me exorta. Porque o que mais vai me ajudar a melhorar não é elogio, mas uma exortação. A Bíblia diz que que Jesus amou o jovem rico. Quando o texto diz que amou, ele diz, falta uma coisa. Sejamos honestos, por favor. Você precisa melhorar em alguma coisa? Porque eu preciso demais, mas demais mesmo. Meu Deus do céu. Você precisa ou você acha que está? É um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus e não precisa. Porque eu não estou sendo hipócrita. Se eu estiver sendo mentiroso aqui, que Deus me atire no inferno agora. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu não tenho coragem de bater no meu peito e dizer, eu sou um santo homem de Deus, querendo me engrandecer. Não. Eu sou santo porque sou separado, mas preciso melhorar demais. Quantos aqui admitem que precisam melhorar? Então nós precisamos de ouvir o quê? Que nós somos bons demais? O que nós precisamos ouvir, por favor? Nós precisamos ouvir diretamente, claramente, como Jesus falou com o jovem. Falta-te uma coisa só, vai, vende tudo que tem, Deus pode. Por que ele disse, vai, vende tudo que tem? Porque o problema do jovem rico, o problema dele era a riqueza que ele tinha como ídolo. E ele confiava nas riquezas dele. Não é porque o rico vai para o inferno, nada disso. Salomão era arquimilionário, Davi era arquimilionário, João era rico e vai. Mas é o que falta. Então eu preciso de ouvir coisas que me aponte onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar. Quantos aqui já ouviram mensagens que falou claramente onde você precisa mudar? Olhe para frente, vou repetir a pergunta para você entender. Quantos aqui ouviram mensagens na área que você realmente precisava mudar? Você já ouviu? Agora eu vou fazer uma pergunta, não levante a mão, ok? Quantos mudaram depois que ouviu isso? Porque esse é o problema. Aí volta de novo, vamos lá, você tem que parar de chupar a balinha, vamos falar assim para ninguém pensar que está jogando indireta. Então, Deus está falando que você precisa parar de chupar a balinha, e você sabe que precisa parar. Ok? Está entendendo? Aí hoje é domingo de manhã, domingo de noite, hoje à noite, você ouve que precisa parar de chupar a balinha. Aí terça-feira ouve, quinta-feira ouve, mês ouve, ano ouve. Aí você não parou de chupar a balinha. Isso vai ficar enfadonho para você. Poxa, eu só falo em parar de chupar a balinha. Não tem outra mensagem? Você parou de chupar a balinha? Não. Então para que a mensagem vai mudar. Porque Deus é um Deus de etapas. Primeiro muda aqui, depois muda aqui, depois muda aqui, e eu te levo para ler. Discerne isso. E ame ouvir onde está faltando. Eu sou chamado para ser pastor, mas não estuda a palavra. Vai ser pastor quando?
Claro que Deus tem seu modus operandi, Ele opera do jeito que quiser, e muitas vezes Ele pode levar alguém sem capacitação, e ele vai sofrer para ter aprendido que deveria ter lido a palavra. Mas Deus é que sabe agir. Então, nós temos que fazer algumas perguntas, do ponto de vista do discernimento para este tempo. Ok? O que é discernir? Discernir vem de discernere, do latim, separar, dividir, conhecer. Eu pus uma anotação de discernimento aqui para nos ajudar. Discernir é a inteligência de saber distinguir as coisas, como saber reconhecer a voz de Deus, separar o caminho bom do mal, descobrir o que se deve fazer ou não, com sabedoria. Discernir, esmiuçar, quebrar para conhecer. Isso é importante porque a nossa arrogância muitas vezes sobrepuja o que deveríamos ter de discernimento. Não deveria, não poderia. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, quantos aqui foram embora brigando com a palavra, mas ao chegar em casa o Espírito Santo convenceu que deveria ter ouvido? Ah, mas você não está passando por isso? Você não está fazendo isso? Você não deveria ter ouvido sobre isso? Só que a nossa arrogância e ignorância com as coisas de Deus, ela é tão grande, que a gente briga com verdades. Segundo aos Coríntios 13:8 diz o quê? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mas dá glória a Deus não, é difícil mesmo. A verdade de Deus é o presente depois de Jesus mais precioso para as nossas vidas, porque a verdade nos liberta. Por isso que Jesus, na oração sacerdotal de João 17, a oração que nos atinge todos os dias, porque Ele fez por todos, por aqueles que hão de crer em mim, também Ele intercedeu. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, onde Deus me santifica? Na palavra. Quando eu ouço a palavra e coloco ela dentro de mim, vou praticá-la. Então, é necessário discernimento. E para discernimento, é bom fazer perguntas. Na revista do professor tem sugestões, e uma delas é fazer essas 3 perguntas. O que, quem e para quem? Para discernirmos. E eu sugiro outras perguntas quando você lê um texto, e são regras de hermenêutica. Quando você lê um texto, você tem que ser curioso com o texto para entender, mas nós vamos falar isso mais à frente. Antes de entrar nesse primeiro tópico, conselhos para livrar-se de falsas mensagens. Primeiro, não aceitar como bom tudo o que parece, sem pesquisar do que se trata. Poxa, mas é bom, agora todo mundo vai ficar rico então? É a doutrina da prosperidade. Não existe doutrina da prosperidade, existe bênção da prosperidade. Se fosse doutrina, cada um que vivesse deveria Deus ser obrigado a prosperar cada um. Não é doutrina, é bênção, que tem que ser conquistada por atitudes e ser de uma mente equilibrada para saber até quando eu posso ser abençoado com as bênçãos de Deus. Tem gente que não pode ter mais do que X, porque se tiver, se desvia. Tem pessoas que, se Deus prosperar, elas não vêm mais na igreja, mas não vêm mesmo, é fato. Tem vezes que Deus abre uma portinha para testar a pessoa, e essa portinha tira ela da igreja, afasta ela. Não tenho tempo, não tenho saúde, não tenho isso, não tenho aquilo, e pronto. A justificativa, ela é válida no mundo carnal, mas inadmissível no espiritual. Eu lembro aqui do testemunho da Jéssica na Espanha.
ela passando por uma situação difícil, perdendo o sentido, as direções, a emoção, ela testemunhou lá, e ela diaconiza. E Deus incomodou ela para fazer um propósito na igreja, oração de madrugada. E eles lá trabalham, quem já foi para lá já sabe o tanto que trabalha, e o tanto que o horário é escasso. O dia lá é meio-dia, não é um dia inteiro. E aí ela falou, vou fazer o propósito, e fez o propósito, que ela mora próximo da igreja, e ela, de madrugada, ela levantava toda cansada, ela disse, eu vou, e levantava aquele corpo dela, ela fez até um gesto, e ia, e fez a semana. Findar da semana, não tinha cansaço, não tinha fadiga, não tinha vazio, estava cheia, renovada, fortalecida e abençoada. Aí até eu, ministrando a palavra, eu lembrei daquilo que eu escrevi no Facebook, que falo demais na igreja. O diabo usa o cansaço para te tirar da oração, Deus usa a oração para te tirar o cansaço. Foi o que aconteceu com ela, está lá abençoada, fortalecida, ainda foi consagrada missionária. Deus falou. Mas nós estamos cheios de desculpas e não temos discernimento. Nós precisamos muito mais do que vem do céu do que o que está na terra. Escutou isso não? Nós precisamos muito mais do que vem do céu, daquilo que vem do céu, do que o que está na terra. É hora de levantar a cabeça e buscar desesperadamente aquilo que vem do céu, olhar para o alto, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Não vai abandonar nada na terra, mas a prioridade será a coisa que vem do céu. Por isso avalie a mensagem. A pergunta aqui é a primeira, o que é que eu estou ouvindo? Para avaliar essa mensagem, estou ouvindo o quê? O que eu estou ouvindo está me fazendo perdoar pessoas ou odiar pessoas? O que eu estou ouvindo está me fazendo postar o que no Facebook, no Instagram? Eles vão ver quem sou eu, meus inimigos vão ter que engolir. Você não é crente. Que ninguém vai ter que engolir ninguém. Quem engole é o grande peixe, um profeta desviado. Nós damos testemunha de perdão. Nós conhecemos Jesus. Jesus foi para a cruz e mandou a gente pegar a nossa. O que ele disse? Eu vou para a cruz morrer, pega a sua e vem morrer também. Nós temos que aprender a ser cristãos autênticos. Então, o que é que eu estou ouvindo? Isso que eu estou ouvindo está me fazendo uma pessoa melhor ou uma pessoa rica e pior? Porque eu posso ser uma pessoa melhor e posso até ser rico, se Deus quiser. Mas o importante não é ser rico, o importante é ser melhor. É crescer em graça e conhecimento, em estatura de varão perfeito, é crescer em santidade, isso que é melhor, porque eu não estou preparando para ficar, eu estou preparando para subir. A igreja está preparando para subir, e Jesus está voltando, Deus está dando sinais um atrás do outro. Outro dia, o vídeo do camarada que morreu, e ele voltou falando que Jesus disse para ele teve um encontro com Jesus, e Jesus disse, diga para o meu povo que eu estou voltando e está mais perto do que eles imaginam. Deus deu esse tipo de revelação a milhares de pessoas nesses dias. Os sinais estão aparecendo nos céus, e nós estamos mortos. Quem quer ficar, que não faça nada. Quem quiser subir, tomemos novas atitudes, em nome de Jesus. Não sejamos iludidos, não sejamos enganados. Olha, meus irmãos, Tozer, no seu livro A Raiz dos Justos, faz a seguinte observação a respeito dos cristãos que não têm mais capacidade de discernimento. Por serem chamados para aceitar o invisível, passam a aceitar o incrível. E o incrível aqui não é de bonito não, é que não tem como crer.
que nós mudamos o significado da palavra. Incrível é que não se crê, né? Se Deus faz milagres, tudo que é milagre deve ser de Deus. Não, o diabo faz milagre e os ídolos também fazem milagres. Ah, mas o camarada é usado por milagres. E quem está fazendo esses milagres? Porque existem propostas e propostas do diabo para muitos, para serem usados em milagres e prodígios, só não falando de salvação e do Salvador e nem contra o pecado. E existe gente levantada para isso, revelando, porque existe um espírito chamado Beelzebu, que é um espírito de revelação, de adivinhação. Onde está o nosso discernimento? Ah não, mas se ele revela, multidões seguem quem revela. Mas quem está usando essa revelação? Você que já foi da linha espírita, e Jesus te converteu, graças a Deus. Não tem o espírito que desce lá e fala na voz do que partiu? Irmãos, imitar a voz é a coisa mais fácil para o diabo. Eu era um imitador de vozes quando piadista fui. Eu imitava vários do Chicanis, aquelas coisas todas lá. Outras coisas de televisão e tal. É um imitador. Por que o demônio sabe que a pessoa escondeu não sei aonde, na gaveta, no pé da bananeira, não sei aonde, tal coisa? Porque é um espírito familiar que acompanha a pessoa, por isso ele sabe. Aí imita a voz. Agora, alguém nessa sessão espírita, proclame o nome de Jesus, se esse demônio não vai surgir e não vai aparecer. Ele é um imitador. Ele engana pessoas. Ele sabe como acompanhar e revelar. Há demônios perseguindo pessoas, familiares, que vão nas casas, sabem os segredos, e chega e revela para pessoas. Como eu sei se essa pessoa é de Deus ou não, se o que está nela é espírito que vem de Deus ou não, pastor? Quando a vida da pessoa é uma árvore que tem frutos. Eu já ouvi muitas pessoas, e eu não vou falar aqui modéstia em parte, nada disso, eu não preciso de exaltação, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Eu preciso ser um pregador. Ah, eu sei que o senhor é honesto, pastor, eu sei que o senhor faz a coisa certa, é que as mensagens não sei o quê, por favor, eu não sou o que sou porque eu escolhi ser, eu prego porque Deus me dá. Eu não prego, eu não invento mensagem, eu não consigo fazer isso. Se Deus não me der mensagem, eu fico gaguejando toda hora. Por isso que quando alguém está conversando, eu começo a gaguejar, porque eu não sei. Eu só sei falar o que Deus me dá. E também não estou dizendo com isso que eu sou o perfeito, o santarrão, eu já disse aqui que eu preciso mudar. Mas se tem fruto na árvore, por que não respeita a mensagem? Por que não abraça? Porque eu tenho lutado para viver isso que Deus tem nos dado, e Ele tem me abençoado por sua misericórdia. Eu vejo vidas que estão fazendo isso, lutando e colocando a vida conforme as palavras que Deus tem nos dado, e são bíblicas, e Deus está dando crescimento, e Deus está abençoando, e Deus está dando, e fazendo acontecer. Por que não acordarmos para isso que precisamos? Por que a gente não melhora essa carinha nossa e alegra um pouco? Por que a gente tem que enfrentar isso numa igreja que está lutando para ir para o céu? O dia que nós todos passarmos a lutar para ir para o céu, nós vamos entrar nessa porta sorrindo, alegres. Nós vamos cumprimentar os irmãos olhando nos olhos. Nós não vamos esquecer de cumprimentar um. Meu Deus do céu, a gente está lá preocupado, orando, fazendo obra. O senhor está cobrando isso? Não, estou dando discernimento para nós, se nós somos igreja de verdade ou não. O senhor não devia falar assim, pois é, eu sou desse jeito e vou falar. Eu não vou mudar, ué, eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou para ser, ué. João Batista é João Batista, Pedro é Pedro, Paulo é Paulo, Apolo é Apolo, Filipe é Filipe, João é João. E nós precisamos de todos. Aprender com todos, escutar todos, ouvir todos. Ou não?
Deus falou com alguns homens, logo todo homem que afirma ter tido uma revelação de Deus deve ser aceito como profeta. Não, tem que ser bíblico. Deus me deu uma nova revelação, então, irmão, por favor, não quero ouvir. Porque Deus não trará nada novo que não esteja na palavra. Nossa peneira está aqui. Esta aqui ninguém acrescenta. Paulo disse, se um anjo vier e acrescentar, seja anátema. Se eu mesmo vier acrescentar, anátema, amaldiçoado. Por quê? Porque já foi fechada. Esta é a santa palavra de Deus. Só dá glória quem ama a palavra. Então, outra coisa que Tozer disse, tudo que não pode ser explicado deve ser tido como divino. Como assim, meu Deus do céu? O diabo é um dos seres mais enigmáticos que tem. Então, primeira coisa, a ingenuidade é perigosa. Por isso, o que é que eu estou ouvindo? Uma das coisas excelentes para aquele que não quer ser enganado, aquela que não quer ser enganada nesses dias, é ouvir duvidando. Mas não ouvir duvidando de Deus e da sua palavra, mas duvidando do que está ouvindo para ter certeza se é verdade. Entendeu ou não? Duvidando no sentido de, ele disse que ninguém mais vai para o céu, aí eu vou rebuscar a palavra no meu coração, na minha mente. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que tiverem em Cristo vai. Como assim? Aí eu vou investigar, aprofundar, porque nós, graças a Deus, 1 de João 2,20 diz que nós temos a unção do santo e sabemos tudo. Então não precisa ninguém estudar, não, você sabe no sentido de ter a unção. Então quando você lê, você entende por causa da unção. Quando você ouve um ensinamento, você sabe se não é ou é de Deus por causa da unção. Por isso que tem coisa que seu coração fecha. Você ouviu, mas fechou. E você é de Deus, você está com a vida espiritual levantada. Por que o coração fechou? Vai lá investigar. Está entendendo ou não? Então a primeira coisa, a ingenuidade, cuidado com ela. Eu sigo passos de uma pessoa se a pessoa estiver seguindo Jesus, aí não tem como, né? Se uma multidão está indo e ela está seguindo Jesus, eu vou acabar seguindo passos de alguém, sim ou não? Alguém vai estar na minha frente, então eu vou estar seguindo passos de alguém, mas porque está seguindo Jesus. Se a pessoa sair da multidão, eu não estou seguindo o passo dela mais. Foi isso que Paulo disse a nós, sede meus imitadores, enquanto eu sou de Cristo. Ou seja, se eu deixar um dia de ser imitador de Cristo, também não me imitem. Nós estamos juntos para seguir Jesus, para andar até Jesus Cristo, na glória celestial. Outra coisa, um louvor ao ceticismo. A palavra quando João diz, provai, é a palavra que João está dizendo para nós, provai os Espíritos. Examinem, avaliem se os Espíritos são da parte de Deus. É claro que aqui a conotação pode ser para espírito de homens, sim, mas são demônios usando. Por isso que é doutrina de homens e de demônios. Então, espera aí. O que eu estou ouvindo está me melhorando ou piorando? Mais uma vez. Está melhorando. Está melhorando para Deus ou para mim? Porque tem que estar melhorando para Deus. Se eu melhorar a minha vida com Deus, eu tenho cuidado de Deus, meu Deus do céu. Eu não quero nada que Deus saiba que isso vai me desviar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu tiver alguma coisa que vai me desviar, eu quero que Deus tire de mim. Eu quero chegar no céu. A consciência de alguém que nasceu de novo é o alvo céu.
Nós não podemos ter outro alvo. É por isso que gente pensa em sair da igreja, deixar de congregar, porque o alvo não é o céu. Se o alvo é o céu, eu tenho que ter medo. Meu alvo é o céu. Seu alvo é o céu, então põe alegria no seu coração. Seu alvo é o céu, então ame essa palavra e dê glória a Deus por ela, porque ela está nos acordando. Uma das coisas mais covardes que tem é alguém falar mal do outro e o outro não sabe. Uma das coisas mais covardes que tem, porque ele não tem chance, ela não tem chance de se defender, de mostrar o que de fato é. Por isso que Deus abomina a fofoca. Quem semeia contenda entre os irmãos, Provérbios 6 diz que Deus abomina. Se eu não me engano, 16, confere aí por favor, 6,16. Deus abomina, coloca aí no painel. Então, meus irmãos, não é pecado duvidar de algumas coisas. Ao contrário, duvidar de algumas coisas é tão necessário quanto a fé, e isto para o bem-estar de nossa alma. Entendeu o sentido? Não é duvidar como um incrédulo, é um duvidar para não ser enganado. É um duvidar para receber aquilo que de fato é. Discutir sobre o assunto. Se aquele assunto te perturba, procure o seu pastor. Pastor, por que tal coisa é assim? Mas não procure o seu pastor com perguntas capciosas. Procure o seu pastor com um coração sincero e aberto. Porque a pergunta capciosa, muitas vezes está na boca de quem já está decidido que aquela verdade para ele é aquela verdade. Agora, a pergunta despretensiosa, mas com a intenção de resolver uma dúvida, ela nos ajuda. Varões, irmãos, que faremos? Arrependei-vos, e cada um de vós. Agora, os fariseus chegavam para Jesus para fazer perguntas, para pegá-lo. E Jesus, cheio de sabedoria, ele é a própria sabedoria, ele ensina a sabedoria. E entendia o coração deles, e por isso fazia respostas para eles, não para nós. Por isso a questão do imposto, a questão de casamento, Jesus está respondendo com sabedoria para aqueles que têm perguntas capciosas. Sejamos puros de coração. Pastor, me ensina tal coisa. Se o pastor não souber, o pastor vai investigar, vai querer chegar numa conclusão plausível, bíblica. Cuidado com as novidades, cuidado com as novas versões que estão tirando palavras. Cuidado com as novas Bíblias que estão inserindo coisas. Pastor, como que eu faço para não ser enganado? Levante a vida espiritual. Vai dar glória? Não, não é só uns irmãozinhos que dá glória. Levante a vida espiritual. Se você estiver morto espiritualmente, não vai discernir nada. Tem que levantar, é urgente, irmão, urgente. Sabe aqueles vendedores que vem na minha mente? Se lembra daqueles vendedores de jornais que aparecia até nos filmes, na nossa época, né, Cleomar Poyer? Na nossa época, os camaradas, quando tinha tipo assim, morreu o Silvio Santos, né? Uma personalidade muito amada e querida no Brasil. Que Deus console toda a família que é evangélica, né? O Silvio Santos é judeu, a família toda praticamente é evangélica, são cristãos. Tomara que ele tenha confessado Jesus, né? Mas aí ele morreu. Aí a pessoa ia pegar o jornal na época, urgente, urgente, morte do maior comunicador de todo o Brasil e tal. Urgente, urgente, não é assim? Irmãos, se nós tivermos que fazer isso nesse dia, é urgente, urgente. Jesus está voltando. O diabo está destruindo muitas famílias, mas Jesus está voltando, urgente. Se prepare para a volta de Jesus, urgente. Se prepare, a trombeta vai soar. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto o temor de Deus na minha alma. Aleluia.
Então, primeiro é o que eu estou ouvindo. A segunda pergunta, no segundo tópico, avalie o emissário. Quem está falando? Quem é esse pregador? Aqui é uma associação de três coisas. O que eu estou ouvindo e quem está falando. Eu costumo dizer que se o diabo falar que Jesus me ama, eu recebo essa palavra. Não do diabo, mas de Jesus, porque é uma verdade. Amém? Jesus me ama, Jesus te ama. Verdade é verdade em qualquer lugar. Mas se alguém está falando verdades, eu tenho que preocupar com o que está infiltrado. Não acharam aí Provérbios 16? É Provérbios, quanto que eu falei? 6, 17, 18. Olha o que Deus abomina. 6 coisas Deus abomina, a sétima, 6 coisas Deus odeia, a sétima ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira. 6. E o sétimo é o quê? E o que semeia contendas entre irmãos. Volta lá no versículo 16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima? A sua alma abomina. Ele abomina com todo o ser dele. Quem semeia contenda entre os irmãos. Por quê? Porque a contenda mata irmãos. A contenda mata a palavra que o pastor está pregando porque alguém falou mal dele. Por que não ouviram Jesus na Galileia? Esse aí é o filho do carpinteiro. Não, ele é daqui. Poucos milagres. Jesus perdeu o poder, a palavra não era verdade, Jesus não tinha unção. Fofoca mata a fé das pessoas. Mata o respeito das pessoas com os outros. Por isso Deus com a alma abomina o semeador de contendas. Quem é esse emissário? Maciel falou aqui que foi cantar num lugar, eu já falei aqui várias vezes. O camarada falou, tem gente me perseguindo, eu vou cuspir no caixão dessa pessoa. O pregador da noite revelando tudo. Eu não quero ouvir uma mensagem desse homem. Ele pode falar verdades, mas ela vem e infiltra. Põe em 2 de Pedro 2. Ela infiltra as coisas más. O engano vem fraudulosamente. E também houve entre o povo falsos profetas. Aqui está falando de quem? Falsos. Nós estamos estudando sobre isso. Provai os espíritos. Como entre vós haverá também falsos doutores. Tem duas coisas, profetas e doutores, que conhecem a palavra demais, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Tem gente que estava dentro da casa de Deus e agora está no mundo. Repentino, acontece repentinamente. Nos lavemos no sangue de Jesus nesta manhã, com temor e tremor, para não perder a salvação. Entendeu? Então vem lá, olha, porque a Bíblia diz, no grego fala, no hebraico fala, o acádico também ajudou, o aramaico também, e a etimologia disso, escreveu por causa disso, mas na época é isso, e o seu quê? Tem um camarada aí que ele é muito especial como doutor, mas está dizendo que Jesus não vai arrebatar a igreja. E aí vem e introduz a doença, Jesus não vai arrebatar. Então eu não preciso me preocupar com isso. Irmãos, a primeira coisa mais iminente que está para acontecer é a minha e a sua morte. Muitos de nós poderemos morrer antes que Jesus volte, se Ele não voltar hoje. Então preocupe-se muito mais em estar de pé em todo o tempo. Quem é que está pregando? Aí vem os gnósticos. O que João está combatendo aqui, e as cartas pastorais combateram, Efésios também uma parte, e outros escritos vão combater, Judas combate, os gnósticos. Por isso que ele vai falar assim, quem é o Espírito de Deus? É aquele que não nega que Jesus vem em carne.
Quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus veio em carne. Porque naquele tempo muito do espírito do anticristo já se manifestava, mas o anticristo ainda vai se manifestar, mas o espírito dele desde a época de João. Porque os gnósticos diziam que Jesus era um ser humano muito legal, muito gente boa, muito bom, santo, e que aí Jesus, o Cristo, veio e encarnou nele. Mas quando ele foi para a cruz, o Jesus Cristo saiu dele. E aí eles defendiam também que a carne não vale nada mesmo, que ela não presta, que ela é sujeita ao pecado, e quanto mais ela sujar, que ela mais se perca. O que tem que guardar é o Espírito, que a gente não tem que ser santo, que a gente não tem que ter moral, que a gente não tem que ser separado, que não precisa disso, e que a salvação vem pelo conhecimento. A salvação vem pelo conhecimento da pessoa de Jesus e do Evangelho do Senhor, e não pelo saber. Os gnósticos defendiam isso em síntese. Então João está dizendo, quem confessa que Jesus veio em carne, esse é de Jesus, é de Deus. Porque o Senhor Jesus veio e encarnou. Foi nascido da virgem, por isso ele é Deus no meio de nós, por isso ele teve que aniquilar-se em si mesmo e até a morte de cruz. Se Jesus não tivesse feito isso, não havia salvação para ninguém. Em síntese. Então, quem é que está pregando essa palavra? Qual o objetivo de pregar essa palavra? Qual que é o cargo-chefe dessa igreja que eu faço parte? O cargo-chefe é dinheiro, é prosperidade? Foge. O cargo-chefe de uma igreja séria tem que ser a salvação, a preparação de um povo para o céu. Você quer ficar rico? Procura lá o Pablo Marçal, procura lá os coaches da vida, vai fazer curso, vai mergulhar nos estudos, vai ser um profissional e lute para crescer. Agora, você quer morar no céu? Frequenta uma igreja que ensina o Evangelho, a mudança de vida, o arrependimento, o perdão, o amor, a vida santa com Deus, a preparação para ser recebido por Cristo Jesus na glória. Barusha Urabacaim. E outra coisa, não enjoa dessa igreja não, ama estar nessa igreja, ame fazer parte dessa igreja. E quando um irmão dessa igreja falhar com você, olhe para esse irmão com olhos de misericórdia. Porque essa igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, essa igreja é um lugar de pessoas que vão e já estão mudadas e mudando ainda mais, e outras que não foram mudadas e ainda serão, e nós temos que ter misericórdia uns com os outros. E graças a Deus por sua vida, porque você me ajuda a mudar. Seja você pessoa boa, pessoa má, você me ajuda a mudar. Eu lembro aqui da nossa querida irmã Sueli, que partiu para a glória. Ela nos ensinou muito. Por que o senhor não manda essa irmã embora? Não, foi Deus que trouxe ela para provar nós. Ela é bem-vinda. Aí teve uma outra igreja que recebeu ela com carinho, abraçando, aí 2 semanas não aceitou ela mais. Porque ela prova nós. E nós temos que aprender as convivências. Tem obreiro se isolando porque não tem as convivências, ainda quer crescer. Como cresce? Nós temos que crescer nas convivências. Por isso, suportai-vos uns aos outros. Por isso, João fala muito mais de amor nessa epístola do que qualquer outra. E ele está chamando a atenção nossa aqui, terrível. Ele está dizendo que quem vive no pecado é do diabo, na epístola do amor. Quem não ama o seu irmão é homicida e assassino. Nós vamos ver isso a partir do versículo 8, 7, 8 a seguir. Então essa epístola do amor, irmão, quando eu tenho esse amor, esse encontro com Deus, aí eu ouço verdades e tomo para mim. Porque essas verdades estão me mudando. Quando me mandaram embora de uma igreja há 20 e tantos anos atrás,
Eu saí todo ferido, porque estava fazendo a obra que estava fazendo, e Deus fazendo tantas obras, salvando, batizando, curando, fazendo tantos milagres, etc. Mas depois, orando, que aí eu já sabia, fiz trabalho de cura interior com tanta gente, libertação. O que eu tinha que fazer era orar todo dia pelos meus irmãos, falando dos nomes, todo dia, e cada vez que eu ajoelhasse. E eu orava: Senhor, perdoa, Senhor, eu perdoo, Senhor, perdoa eles, Senhor, eu perdoo, Senhor, perdoa eles. Daqui um pouco, Deus fez uma obra tão linda na minha vida, que eu estava orando e beijando o rosto de cada um. Porque eles me ajudaram a crescer. Eles me permitiram provar que eu amo Deus sobre todas as coisas. Eles me permitiram provar que servir a Deus é a melhor coisa da vida. Apesar dos pesares, servir a Deus é a coisa mais preciosa que tem na vida. Os meus irmãos me ensinaram a ter resistência, a estar de pé, a suportar, a ser resiliente. Mas nós pegamos esses irmãos e jogamos na lata do lixo e desprezamos e mudamos de igreja. Vocês estão discernindo? Ou não? Mas discernindo, estão recebendo a palavra? É aquilo que eu falo, o pródigo, quando ele chegou na casa do pai, recuperou tudo, no sentido de comunhão, foi lavado, estava honra agora, limpo, anel, sandália, vestes. Qual que era a primeira pessoa que ele devia agradecer? Lembra do que eu falei sobre gratidão, sobre o pródigo? Qual que é a primeira pessoa que ele tinha que agradecer naquele exato momento? Os que não deram nada para ele. Voltar lá naquele lugar de porcos e olhar para aquelas pessoas e dizer: eu quero agradecer vocês. Mas como nós não te demos nada? Nós não fizemos caso de você? Nós te deixamos maltrapilho? Mas é por isso que eu quero agradecer. Porque se vocês tivessem feito diferente, eu não teria voltado para a casa do meu pai. Como vocês não me deram nada e não me deram tratamento algum, eu olhei para a casa do meu pai, eu me arrependi do que tinha feito, eu voltei para a casa do meu pai. Eu quero agradecer vocês. Se ele tinha que ser grato por quem não lhe deu nada, irmãos, e nós por quem nos deu tudo. Medite sobre isso. E aí vem a outra pergunta. Eu estou passando por cima, falando o que é mais necessário. Depois você vai ler um pouco mais esta lição. Olha o quadro que eu quero colocar aí, DCM. Esse quadro vai nos levar à reflexão. Não sei se está dando para ver. Nós vamos melhorar esse projetor aqui. Se alguém quiser dar um projetor para nós, nos dê, por favor. Custa 7.000 e pouco o bom. Olha a colocação. É bom ouvir sobre o quê? Promessas, conforto, esperança, prosperidade material, amor incondicional, liberdade, valor pessoal. É bom ou não é ouvir? É bom, é maravilhoso. É desconfortável ouvir sobre pecado, arrependimento, consagração, desprendimento, dedicação, obediência, amor ao próximo. É ou não é? Sim ou não? Agora, qual dessas mensagens verdadeiramente me conduz para os céus? A da é bom ouvir ou do é desconfortável? Verdade ou você está falando isso por falar? Ah, pastor, eu estou indo na cabeça do senhor. Não, vai na sua. Qual que é mais desconfortável ouvir? Qual que nos leva para o céu? Por que a mensagem que nos leva para o céu é desconfortável? Porque o nosso interesse não é o céu. Porque quando o nosso interesse for o céu, será desconfortável ouvir sobre promessas e não ouvir sobre contra-pecado. Concorda ou discorda?
Por isso que eu falei no início aqui, a pessoa fica, porque Deus, você é o rei da cocada preta, porque Deus te ama, Ele é tudo, Ele não sei o quê, e vai fazer você chegar, e vai fazer, e a pessoa não fala mais nada além disso, eu não edifico a minha vida. Porque tudo isso eu já sei. O que eu não sei é o que eu preciso mudar. Que eu preciso ter temor, que eu preciso reparar. Tem pessoas aqui que precisam se consertar com irmãos. Por que não conserta? É perigoso que essa pessoa saia da igreja do que consertar com o irmão. Agora, saindo da igreja dessa forma e não consertando, será salvo? Porque demonstra uma coisa no mínimo, que está magoado. Sim ou não? E pessoa magoada tem salvação? Segundo a Bíblia. Se não perdoar, nem tão pouco, vosso Pai que está no céu, vos perdoará a vós. Pastor, essas obrigações é que eu detesto, pastor. Então escute bem aqui, por favor, em nome de Jesus. Olhe para cá, olhe para cá. Se você se encher da presença de Deus, não terá dificuldade disso. Pouca gente dando glória, né? Se nós nos enchermos de Deus e pensar no céu, não teremos dificuldade de tratar as coisas, de resolver as coisas. Deus não nos chamou para nos morder, Ele nos chamou para nos amar. Então, meus irmãos, olha aqui, sobre estudo, porque é melhor que as pessoas sigam, olha aqui, a mensagem verdadeiramente cristã não nega a primeira, mas dá ênfase à segunda, que é o que está em relação. Aqui tem uma sugestão, conduzir o estudo com muita firmeza, porque certamente você vai encontrar no seu grupo pessoas que defendem o seguinte. Será que a gente vai encontrar essas pessoas? Defendem que é melhor que as pessoas sigam a eles do que estejam no mundo. Já ouviu isso? Eu vejo pela televisão e a mensagem é igual à nossa. Tem gente falando, o fulano lá da igreja romana está pregando mais que muitos pregadores. Pois é, mas a idolatria, mariolatria vem junto? Cuidado, irmão. E eu também não tenho nada contra, hein? Eu quero que todo mundo converta ao Senhor. Não quero que ninguém venha para cá. Convertam nas suas igrejas então, glória a Deus. Não estou pensando em número, estou pensando na verdade e na salvação. Muitas pessoas têm deixado de beber e de fumar e até foram recuperadas das drogas por causa da mensagem deles. Mas o grupo, vamos lá, Voz da Verdade, que tem tantos fãs por aí, são unicistas. Eles não creem em Deus Pai e não creem em Deus Espírito Santo. Mas os hinos são bonitos. E a Bíblia nos orienta a acatar isso ou, eu só lembro da palavra no espanhol, rechazar. Rejeitar. O que a Bíblia ensina? Rejeitar eles ou a doutrina deles? E as coisas deles? Doutrinas e coisas deles. O que está escrito lá em 2 João capítulo 9, versículo 9, aliás. 2 João só tem um capítulo. Versículo 9. Segunda de João. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. É sério? Quer que eu repita? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai, como ao Filho. A palavra ali no grego é parabainos, que quer dizer alguém que vive ultrapassando a doutrina, trazendo algo além. Não tem Deus, não tem Jesus e não tem Deus. E aí eu vou seguir essas pessoas?
Eu tenho que seguir a doutrina de Cristo, amar as coisas de Cristo. Eu não estou atrás do belo, eu estou atrás do verdadeiro, do correto. Não vou brigar com ninguém, mas vou permanecer na palavra. Dê glória a Deus se você ama a palavra. Se não ama, por isso avalie o caráter também dos ouvintes. Ou seja, para quem? É a última pergunta. Nós somos chamados para termos convicções. Põe lá, 2 Timóteo, por favor, 3, 14 a 17. Deveríamos estar convictos sobre certas doutrinas da fé. Deveríamos estar convictos sobre aquilo que a Bíblia diz. E essas convicções são produzidas em nós pela palavra. Então, quem é que está ouvindo? Quem sou eu, quem somos nós que estamos ouvindo? Nós temos convicções da palavra. Verdadeiramente, esta palavra é o nosso trilho, é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Olha o que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Cuidado com as novidades. O que nós aprendemos e nos tornou salvos é o bastante para o céu. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha as três coisas aqui. Primeiro, eu. Segundo, o que tenho ouvido. Terceiro, de quem eu tenho aprendido. Vai mais. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. O que as escrituras nos tornam? Sábios. As perguntas que a gente faz para conhecer o texto. Sábios para a salvação, mas através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Vamos. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Ame a palavra. Para que o homem de Deus seja e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra. Nós estamos sendo instruídos para crescer em Cristo. Nós estamos sendo instruídos para melhorar. Nós estamos sendo instruídos para servir a Cristo. Nós estamos instruídos para servir os irmãos, para ser fiel a Deus conforme as doutrinas da palavra. Então olha para isso e viva isso. Por isso temos que ser assim. Não há nenhum modo de você e eu podermos ter uma relação viva, contínua, pessoal, viável, crescente com Jesus Cristo, a parte da Bíblia. É pela palavra. O segredo está aí nas suas mãos, a Bíblia. A palavra de Deus. Estudar a palavra. Por isso a escola bíblica deveria ser o culto mais repleto de pessoas. Porque na escola bíblica tem para os adultos, tem para as criancinhas menores, maiores, adolescentes, jovens, tem para a classe doutrinária do discipulado. A escola bíblica é uma agência de formação de gente para Deus e para a glória celestial. Deveria ser o grupo mais frequentado. Graças a Deus, nossa escola tem uma frequência muito boa, mas pode ser muito melhor. Nós podemos crescer mais. Nós deveríamos meditar nessas lições e esmiuçá-las. E nós deveríamos colocar 2 horas para cada lição. E saímos daqui tendo comido da palavra, abastecido da palavra. Então, nós somos chamados para ter convicção nessa palavra, para estudar essa palavra, para andar conforme esta palavra. E também seguindo, não pela popularidade, mas pela verdade. João usa de sua autoridade apostólica ao afirmar: nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Se eu estou pregando uma palavra de Deus, e se eu sou de Deus, quem é de Deus ouve. E eu não estou fazendo isso para te conquistar, nada disso. Se tivesse alguma coisa errada aqui, você não deveria ouvir, mas eu estou falando a palavra, a verdade, e nós estamos lutando para morar no céu todo dia.
Então entendamos, um professor do seminário sempre nos lembrava que para Deus vale mais a nossa significância do que o sucesso que podemos ter. Escute bem, e repitam comigo após as paradas que eu der aqui na frase. Diga: os dons espirituais chamam a atenção dos homens. O caráter no homem chama a atenção de Deus. Ouça o homem de caráter, ouça a mulher de caráter, ouça o pregador, a pregadora que tem caráter, que tem vida com Deus. Pare de ficar procurando meninos, moleques que estão nos altares da igreja. Comece a crescer espiritualmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Com estas palavras, não estou dizendo que essa é a única igreja que tem. Eu volto a dizer, olhe para cá. Eu volto a dizer, existem muitas igrejas sérias em Anápolis. Só que são muitas vezes as menos valorizadas. Porque as pessoas são posicionadas. É hora de posicionamento com Deus e de unidade para os que querem morar no céu. Amém? No mercado evangélico, preste atenção, fazem sucesso aqueles que extraem da Bíblia o que é agradável. Promessas, ótimo. Conforto, ótimo. Esperança, excelente. Sim, isso também precisa ser pregado. Mas aqueles que pregam sobre pecado, arrependimento, tendem a ser ignorados. Falar de consagração, dedicação, envolvimento, desprendimento, obediência, amor ao próximo, não chama a atenção daqueles que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Certamente, se o profeta Jeremias tivesse endossado essa filosofia, seus contemporâneos não lhes fariam ameaças de morte, 11:19 a 23, sua própria família e amigos não conspirariam contra ele, 12:6, não o teriam colocado no tronco, 20:1 a 2. A perseguição vem para aqueles que vivem o evangelho de verdade. Paulo diz, Efésios 4:15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quero fazer essas perguntas para encerrarmos. Por que é importante o preparo dos crentes para enfrentar as falsas doutrinas? Uma das respostas, porque este é o tempo da proliferação delas, muito mais. Esse é o tempo de pessoas escolherem lugares mais light, lugares onde eu tenho a liberdade. Agora eu tenho a liberdade de curtir a minha família. Tem alguém aqui que não tem a liberdade de curtir sua família? Tem? Eu proíbo alguém de curtir sua família? Não, agora eu vou fazer a agenda onde eu quiser. Está preparado para isso? Quantos pregadores perderam suas esposas por causa disso? Deus está te formando para saber regrar. Tem pregadores que dizem, eu não estou tendo tempo nem para minha família, não estou tendo tempo nem para minha igreja. Mas quem faz a agenda? Não é você? Então você não está tendo tempo ou está tirando o tempo de que deveria dar à família e à igreja? Aprenda a doutrinar isso, a administrar isso. E às vezes as questões colocadas para os pregadores e pregadoras é justamente para ensinar, doutrinar isso, porque o seu dinheiro das ofertas, das tantas agendas, pode trazer um fracasso na sua casa. E quem cuida do homem de Deus, da mulher de Deus, não é o salário, não é a agenda gorda, é o próprio Deus com a sua misericórdia. Outra pergunta: como o crente pode se preparar para evitar ser contaminado por esses movimentos?
Está prestando atenção? Outra pergunta: qual a importância da escola bíblica nesse preparo? Qual que é a resposta que você dá? Qual a importância da escola bíblica nesse preparo? A minha resposta seria fundamental. Mas não é só vir à escola, é vir com um coração puro, com a mente lavada, com a vida voltada para ser edificado e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Jesus Cristo, e Senhor e Salvador Jesus. Richard Baxter, um puritano, dizia: antes e depois de você ter lido a Bíblia, ore fervorosamente a fim de que o Espírito que a escreveu explique-a para você e o guie à verdade. Lembre-se, não dê crédito imediato a tudo que você ouve, mas submeta tudo ao crivo da palavra de Deus. Firme-se em uma igreja bíblica que busca aplicar a Bíblia em seu dia a dia. Não ande peregrinando de igreja em igreja. Tenha e crie raízes. Fique sobre isso.